Oi, eu sou a Lilian e nesse canal falamos de arte. Estamos no final do mês de outubro, as bruxas já estão à solta e hoje esse canal tá todo preparado no Halloween. Ao longo da história da arte, várias obras foram dedicadas à temática do terror. Vários artistas se dedicaram a produzir obras assustadoras e perturbadoras. E é nesse clima que hoje nós vamos falar de uma das obras de arte mais famosas da história, O Grito. O quadro O Grito foi muito importante dentro da história da arte, porque, dentre outras coisas, ele inspirou todo o movimento do expressionismo alemão. Para entender o quadro O Grito, é muito importante a gente conhecer um pouquinho da história do artista que elaborou essa obra. Edvard Munch. Rebelde, solitário, boêmio, ansioso e incrivelmente sensível. Munch nasce em Oslo em 1863 e desde a sua infância tem uma vida familiar muito difícil. Filho de um médico fanático religioso, Edvard Munch passa por momentos perturbadores. Fica órfão da sua mãe quando tinha apenas 5 anos de idade. Com 14, presencia a morte de sua irmã mais velha e de seu irmão, vítimas de pneumonia e tuberculose. Pouco tempo depois, também perde seu pai, que tem um ataque do coração, e vê a sua irmã mais nova sendo internada por esquizofrenia. Ainda por cima, durante toda a sua infância, Edvard Munch tem a sua saúde muito fragilizada. Ainda na infância, começa a desenhar. Sobre essa época, ele escreveu: "Eu ainda me lembro de estar deitado no chão quando tinha 7 anos de idade e desenhar com pedaços de carvão pessoas cegas, desenho de grande formato. Lembro o prazer que tinha no trabalho e como sentia de longe mais energia na minha mão do que quando desenhava no verso das receitas de meu pai." Algumas de suas obras são diretamente inspiradas nesses momentos traumáticos vividos em sua infância. Como podemos ver no quadro A Mãe Morta e a Criança, de 1897, onde podemos ver uma criança muito assustada e com as mãos tapando os ouvidos, numa posição bem semelhante da obra O Grito. Já adulto, Munch sofre um colapso nervoso agravado pela dependência de álcool e uma desilusão amorosa. As obras de Munch são densas e abordam estados emocionais profundos e de conflitos, com expressões de temas ligados à morte, saudade, angústia, ansiedade, melancolia, depressão e pavor. Podemos ver em sua obra Melancolia, que foi pintada em 1892. Na obra, é possível ver uma paisagem sombria, um homem solitário e triste. E no fundo, 3 pessoas no cais, possivelmente indo em direção ao barco para partir, podendo simbolizar as perdas familiares de sua mãe e seus irmãos. As obras de Munch refletiam as profundezas da alma humana. Um fato curioso sobre a trajetória artística de Munch é que ele pode ter sido o primeiro artista a tirar selfies. Munch comprou sua primeira câmera em Berlim em 1902 e com ela fazia vários autorretratos, diversas selfies. Em 1927, Munch compra também uma filmadora e começou a gravar vídeos caseiros. A icônica obra O Grito pertencia a uma série do artista chamada O Friso da Vida, onde Munch retrata a vida, o amor e a morte. O Grito foi pintado pela primeira vez em 1893 e possui 4 versões feitas pelo artista. A primeira feita com tinta a óleo, em 1893. A segunda também de 1893, feita com lápis de cor. A terceira pintada em 1895, feita em pastel. A quarta feita de litografia, em 1900. E a quinta produzida em têmpera, em 1910. Essa obra traz toda uma carga sentimental e subjetiva do artista, características muito típicas do expressionismo. No quadro, vemos em primeiro plano uma figura fantasmagórica com uma expressão de desespero, olhos esgazeados, a boca aberta e as mãos nas laterais do rosto. Pouco atrás, vemos a presença de 2 pessoas na ponte ao fundo. Na parte direita, temos o lago em tons frios de azul e 2 barcos. E o céu pintado de tons quentes de amarelo, vermelho e laranja. O quadro praticamente não tem linhas horizontais, que geralmente transmitem a sensação de tranquilidade. O artista opta por utilizar linhas distorcidas e sinuosas, que geram a sensação de movimento e confusão. As linhas diagonais que são construídas à ponte levam o nosso olhar do personagem central até os 2 homens ao fundo da obra. Muitas pessoas, ao contemplarem o grito, pensam que se trata simplesmente de uma pessoa gritando. Os relatos do próprio artista indicam que não é bem assim.
Num diário escrito por Munch, ele descreve um episódio que ele viveu e o inspirou a fazer essa tela. Nesse relato, o artista diz assim: "Eu estava caminhando pela estrada com 2 amigos quando o sol se pôs. De repente, o céu ficou vermelho como sangue. Eu parei e me encostei contra a cerca, me sentindo incrivelmente cansado. Línguas de fogo e sangue esticados sobre o fiorde azulado. Os amigos continuaram andando, enquanto eu ficava para trás. Tremendo de medo, então ouvi o enorme grito infindo da natureza." Ou seja, o artista pinta na tela um episódio de uma crise de ansiedade em que ele mesmo viveu. Em suas próprias palavras, o personagem central desta obra, que é o próprio Munch, não estava simplesmente gritando, mas sim estava tapando os ouvidos para não ouvir o ensurdecedor, infindo grito da natureza. Munch também deixa no quadro Grito uma mensagem secreta. Ela está escrita a lápis no canto superior esquerdo da pintura, onde podemos ler: "Só pode ter sido pintada por um louco." Essa obra foi utilizada diversas vezes como referência no cinema, na televisão, na publicidade e até em memes. Munch retratava em suas telas sentimentos que são até difíceis de nomear. Seus quadros são profundos, sensíveis, hipnotizantes. Nesse quadro podemos ver como esse artista consegue sintetizar as emoções com poucas formas e com cores intensas. A obra O Grito, num primeiro momento, pode até assustar um pouco, mas quando a gente descobre tudo o que está por trás, a trajetória desse artista, as suas experiências, a gente consegue ver que o que está sendo representado ali é simplesmente, terrivelmente humano. Essa que é sem dúvida uma das obras mais icônicas e famosas da história da arte se encontra hoje no Museu Nacional de Oslo, na Noruega. Munch nos inspira dizendo: "Eu não acredito na arte que não é resultado compulsivo do desejo do homem de abrir o seu coração." E hoje ficamos por aqui, inspirados por essa maravilha que mostra que muitas vezes os fantasmas das nossas vivências são muito mais assustadores do que esses de Halloween. Chegamos ao final desse vídeo. Se você chegou até aqui, comenta aqui nos comentários com um coraçãozinho preto, bem temática do que a gente conversou aqui hoje, para eu saber quem ficou comigo até aqui. Curta, compartilha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Se você gostou do vídeo de hoje, compartilha para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. É isso, espero que tenham gostado.